Professor, o que que você tem achado aí dessa polarização, né, em que a política se encontra agora, um lado ou outro? E o último aqui que eu comentei perguntou assim: o que que o senhor acha do mandato do PT lá atrás, né? O que que Opa! aconteceu lá? Eu queria aproveitar e já incorporar nessa pergunta o que que o senhor também achou do mandato até aqui do atual presidente, né? E, A gente tem olha, que. e para acrescentar ainda Ainda bem sobre mais. essa questão de polarização, alguém perguntou aí, eu dei uma olhada rápida, se essa polarização é ruim para a democracia. Isso, foi a Rosana que perguntou isso mesmo. Muito bem, então vamos falar de polarização. Quer tomar uma água? Não, tá tranquilo. Primeira coisa, eu acho que a pior coisa que existiu no nosso país foi essa guerra ideológica que a gente vivenciou entre extrema direita e extrema esquerda. E quando eu digo extrema, é porque a guerra ou as ideologias direita e esquerda, ela sempre existiu e sempre houve um conflito natural, um conflito que é natural da política, de lados que são opostos, lados que estão ali com posicionamentos políticos divergentes, mas que convivem, Uhum, que convivem. O que aconteceu com os extremos foi justamente esse racha na nossa sociedade que uma pessoa era incapaz e está sendo, né? Hoje, graças a Deus, tem diminuído, eu espero que diminua, mas em 2018 isso foi um cúmulo. E uma pessoa era incapaz de conviver perto da outra por conta disso. E a partir disso você tem a extrema direita e a extrema esquerda, uma ofendendo a outra. E não é ofendendo a pessoa ou a ideologia, é ofendendo as pessoas que se posicionam. uhum, Então, assim, o tipo de palavrões que são utilizados para definir um lado e definir o outro, isso chega a ser desrespeitoso ao ser humano. Eu não posso ser desrespeitado só porque eu tenho um posicionamento político. E os extremos não dialogam. Quem está aqui consegue ainda conversar um com o outro, mas quem está lá nos extremos, achando que é dono da verdade, de um lado e do outro, não tem como dialogar. Porque são cegos na sua própria visão, na sua própria ideologia, que não conseguem entender que há coisas positivas de um lado e coisas positivas do outro. uhum. Então, quando você me pergunta qual foi essa avaliação do PT, qual é a avaliação do atual presidente? E aí eu vou dizer, pronto, então vamos lá. Então, quando a gente tem essa avaliação, né, PT, Bolsonaro, a gente tem que entender que houve conquistas no PT, conquistas sociais, que são inegáveis. São inegáveis. Então, por mais que a gente, eu não gosto, eu não aceito, eu não concordo, existe, existe benefícios, existe conquistas sociais, né? Por quê? Porque é justamente a condição dos dois. Né? À direita você tem uma presença mais conservadora dos ideais, dos valores, tal. Então você tem ali uma questão mais econômica, mais economicamente pensando mais na questão liberal. Então você tem uma visão que não é ruim, não é Uhum. ruim. É a visão que a gente vai indo e que consegue conviver e consegue ter muitos resultados. À esquerda, você tem a visão social do respeito às minorias, às questões de desenvolvimento econômico das classes menos favorecidas, que não é ruim. Uhum. Mas ambas têm também defeitos. Os dois lados têm defeitos. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que ser racional para entender que tanto um lado quanto o outro não é a ideologia em si que é o problema, é quem está governando que é o problema. Então, a gente precisa parar com essa ideia de esquerda, direita e desse extremo todo, dessa coisa toda, e começar a entender a política como essa política que a gente tem que trazer resultado e benefícios para a população, para a comunidade, para a sociedade em si. A gente precisa desenvolver o nosso país. Então, o ponto hoje é essa guerra ideológica que nós temos, extremista, não faz bem para o nosso país, nunca fez. Dividiu as famílias, dividiu as pessoas, dividiu a sociedade, gerou um incômodo muito grande. E tá aí todo mundo achando que cada lado é certo. Ninguém muda opinião, ninguém muda nada. Por quê? Porque tá ali no extremo e acha que tá certo, que cada um tem o seu posicionamento. Um é do mal, o outro é do bem, um é da luz. E a gente vive essa bagunça. E a gente vê isso só nesse extremo de presidente. Porque quando chega na política municipal, isso se perde. Quem é que vota em vereador pensando na ideologia? Verdade. Quem é que vota
no prefeito pensando na ideologia. Então, poxa, peraí, essa ideologia é só para presidente? Não. E os deputados que eu vou votar? E os vereadores? E o prefeito? Então a gente tem essas aberrações, que eu chamo de aberrações, que às vezes a pessoa ela é favorável para um a nível federal, e a pessoa que tem a mesma ideologia no município, ela é contrária. Ela não aceita aquela pessoa que tem a mesma ideologia do federal. Então, fala, peraí, pô, o alinhamento é igual, a ideologia é igual, o grupo é igual. Uhum. Por quê? Porque não é a ideologia, é a pessoa. Então, a gente, o nosso país nunca foi partidário. Não é como os Estados Unidos, que tem lá essa questão partidária muito forte. A gente não, a gente nunca teve isso. A gente, infelizmente, no Brasil, a gente faz política por amor, por paixão, por time de futebol. Você acaba idolatrando o político, você acaba achando que você tem que defender o político de tudo quanto é coisa. O político erra, cara. Você tem que entender que o político vai errar e você tem que ser racional para dizer, ele fez besteira. O nosso atual presidente fez inúmeras besteiras. E é inegável isso. Inegável. Então eu não posso simplesmente achar, não, porque ele é dessa ideologia que eu vou bater palma para tudo que ele vai fazer. Não. A mesma coisa. Governo do PT, inúmeros erros. O que eu vou fazer? Vou aplaudir porque eu sou de esquerda? Se eu sou de esquerda e estou vendo erro, eu tenho que condenar esses erros. Eu sempre ensino para as pessoas que no nosso país, no nosso município, não é o executivo que é o principal. Não é. Mais importante do que um prefeito, mais importante do que o governador, mais importante do que o presidente, são os deputados que eu vou escolher para estar lá no Congresso. São os vereadores que eu vou escolher para estar na Câmara Municipal. Por quê? Porque é essa unidade que vai fiscalizar e que vai conduzir a outra. Então, a gente tem que parar com essa ideia de que a briga toda, a campanha política toda é feita pelo prefeito e pelo o presidente. Ah, o presidente. Mas, meu querido, é o Congresso que decide. Porque se o presidente veta, o Congresso tem o poder de derrubar o veto do presidente. Então é o deputado que é mais 513 deputados, né? Então a gente tem que entender isso. Né? O nosso modelo político mostra justamente isso. O presidente tem a função de decidir determinadas situações? Tem. Mas, em suma, o que vai aprovar o orçamento, o que vai aprovar as leis, o que vai definir o futuro da nossa nação e da nossa cidade é a Câmara. Seja ela municipal, estadual ou federal. Então, é preciso despertar para isso. A gente briga demais por quem não vai ter tanto poder. É política. Pois é. Então, não há como a gente pensar de forma que o presidente vai ter poder sobre tudo. Entendeu? Então, às vezes eu vejo discussões, vamos discutir o aborto, o presidente vai discutir o aborto. Ele não vai decidir. Ele não vai decidir nada sobre aborto. Por quê? Porque é o Congresso que vai decidir. Então, são questões que a gente precisa amadurecer nesse sentido. Né? O que vai importar é para que deputado eu vou votar, eu vou colocar lá, porque é esse deputado que vai fazer com que a minha ideologia, de fato, vá prevalecer. Do governo, né? Eu acho que não. Sabe o que eu penso? É que nós não temos um problema no sistema em si. Nós temos um problema nas pessoas que ocupam esses lugares. Entendeu? Eu acho que, independente do sistema, se a gente coloca políticos inclinados para a corrupção, se a gente coloca políticos que não têm um compromisso com o povo, seja ele deputado, seja ele primeiro-ministro, seja ele presidente, a gente vai ter problema. Nosso país, ele é riquíssimo, assim como a nossa cidade. O que nós precisamos é gerenciar isso de forma positiva para que venha surtir efeito dentro da nossa sociedade. Então, eu acho que é muito mais quem nós colocamos lá do que o modelo que está posto. Né? Seja o judiciário, porque a gente tem esse modelo de judiciário que tem lá a função, o legislativo e o executivo, e um poder fazendo ali a sua fiscalização, e os três harmoniosamente e tal. É um poder que é belíssimo, é uma estrutura belíssima, tem tudo para dar certo. Então, quando o pessoal me pergunta, socialismo ou capitalismo, os dois vão fracassar se não tiver líder competente. Vão fracassar, porque não tem jeito.
É o ser humano que está ali, é a pessoa que está ali, são as pessoas que estão ali que, se olharem para o dinheiro público com a intenção ruim de se beneficiar, já foi. Não tem Uhum. jeito.